O Valcir, quando ele me convidou para ministrar hoje, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, né? Então, mas aí ele me passou o texto, eu comecei a ler, né? Depois fui orar, e aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Dá para ver ou não? Isso daqui é uma buchinha, né? Uma buchinha de limpeza. E ela serve mesmo, né, para absorver toda a sujeira, né? Então eu creio assim, espero em Deus que Ele possa falar muito com a gente nesse sentido, né? O texto vai ser o mesmo, né, que está lá em Gálatas, que está escrito lá, né? Estais, pois, firme na liberdade com Cristo, nos libertou, e não torneis metei-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, aqui, depois nós vamos lá para João 8, né? E a partir do versículo 32. Mas nesse texto, irmãos, é interessante dizer o seguinte, que esse povo a qual Paulo estava falando, o maior problema deles era a circuncisão. Então, quando Paulo diz assim, ó, olha, Cristo quer vos libertar, ele queria dizer o seguinte, né, dessa raiz, né, porque lá em Abraão, lá Abraão, ele teve uma aliança com Deus, né, a gente sabe disso, conhece a história, e é interessante que quando Deus lança essa aliança com Abraão, ali foi de uma forma genuína, tá? Ali foi de uma forma bem genuína mesmo, mas a gente vai vendo que no decorrer das passagens, né, da Bíblia, dos livros, isso vai se tornando no coração dos judeus algo muito forte, né? E a gente vai ver isso lá em João, a partir do versículo 32, sobre isso. Mas é interessante a gente pensar nesse princípio aqui, que Paulo está falando o seguinte, olha, um dia eu estive do lado de lá, né? Eu, além de ser circuncidado, eu também era perseguidor de cristão. E, na verdade, Paulo perseguia Cristo, né? O único que batia de frente com essa religião, porque na verdade a circuncisão ela foi andando, e que ela já não passou mais a ser uma aliança, passou a ser uma religião no meio do povo judeu. E quando Paulo ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, olha, para que Cristo habite em vós, vocês precisam se libertar dessas coisas, porque não tem como Cristo entrar na vida da pessoa se a pessoa só vive na lei. A pessoa pode até viver na lei, mas se ela conseguir viver de uma maneira reta, né, tudo bem, né? Mas se ela não conseguir viver de uma maneira reta, o que vai acontecer? Isso vai causar nela um jugo. E foi isso que Paulo falou. Olha, eu acho que vocês já estão carregando um jugo que não é mais, que não dá para vocês carregarem mais. Então eu convido a vocês a conhecer a Cristo. Porque vocês conhecendo a Cristo, vocês são libertos. E mais para frente, na minha Bíblia aqui tá escrito caridade, né? Mas na verdade é o amor. E aí Paulo fala assim, ó, que Cristo, isso que eu achei interessante nessa fala de Paulo, ele fala assim, ó, que Cristo, ele é o amor. Se vocês conhecerem a Cristo, vocês conhecerão o amor e saberão que o amor dele está no teu próximo. Por isso que Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, pensando exatamente nisso. Quando nós conhecemos o amor, né, a gente passa a ser, com certeza, pessoas mais livres na presença de Deus. Então a gente não vai carregar mais aquele peso dessa religião que a gente está vendo aí nesse mundo atual hoje, que as pessoas querem inculcar algo em nós, ou algo no povo,
que elas até não vivem. E era isso que Paulo estava falando para os judeus. Falou assim, olha, tudo bem, vocês são circuncidados, né? Vocês vêm dessa aliança de Abraão, porque mais para frente os Gálatas falam isso, né? Que o pai deles é o pai Abraão, né? E ele fala o seguinte, olha, então eu quero te mostrar algo novo. E esse algo novo quem é? É Jesus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho por eles. Só que eles acabam meio que questionando Paulo, e muitas vezes, até que Paulo chega no final, ele fala o seguinte, nesse capítulo, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, tá? Dar ocasião à carne. Mas servir-vos uns aos outros pela caridade, que aqui em outras Bíblias que é amor, né? E aqui está falando caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo ele resume esse capítulo de Gálatas 5 dizendo assim, olha, a liberdade, essa liberdade que Cristo quer trazer nos vossos corações é justamente isso, né? Servindo o teu próximo, amando o teu próximo como a ti mesmo, tá? Agora vamos lá para João 8. João 8:32. Então, nesse texto aqui de João 8, é bom lembrarmos que primeiramente eles trazem uma mulher adúltera, né, ali para Jesus, para ver o que Jesus ia fazer com essa situação. E aí Jesus, ele chega, a primeira coisa que ele fala assim, ó, se vocês não tiverem pecado, que lance a primeira pedra, né? E ninguém atirou, todos foram embora e ficou só a mulher. E depois ele já começa a falar, aqui, depois ali, a partir do versículo 12, aí Jesus ele já começa a dar uma aula de evangelho, né? Ele começa a falar algo para eles que eles deveriam viver. E eles começam, né, a bater de frente com Jesus e cai naquilo que o Pedro falou ontem, que chegou até chamar Jesus de Satanás, né? Então, aí, depois de todo esse desfecho, aí ele entra aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes seres livre? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na sua casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus está falando para eles assim, olha, se vocês conhecer a mim, vocês vão conhecer o meu pai. Aí eles começam a falar, peraí, nós temos como pai Abraão, né? E aí Jesus fala assim, olha, se vocês conhecerem a mim, vocês conhecerão meu pai e saberão de onde eu vim e para onde eu vou. E aí eles começam a questionar Jesus de novo. E aí Jesus fala assim, olha, se vocês realmente se libertar, vocês serão livres. O que Jesus está querendo falar isso para nós nessa noite? Que nós precisamos nos libertar de muitas coisas que estamos carregando e que não é, e que para nós vai se tornar fardo, né? Vai se tornar jugo. E nós vamos nos sentir escravos dessas coisas. Mas é interessante que depois Jesus vai questionando, né, falando sobre essa questão, esse debate entre meu pai Abraão e ele oferece o pai, que é o pai dele, né? E nessa discussão com os judeus, e aí ele fala assim,
Vós fazeis as obras de vosso pai, e disseram, pois, nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, aqui Jesus está falando assim, olha, se vocês amassem a Deus, vocês conheceriam e saberiam quem eu sou. E esse, irmãos, era um problema muito grande do povo judeu. E eu acredito que até hoje deve ser, de não conhecer o amor de Deus através do Filho. Então, todos aqueles que conhecem o Filho, eles vão ter esse privilégio de ser libertos e poder andar não mais debaixo de uma escravidão, não mais debaixo de uma doutrina, não mais debaixo da fala humana, mas da fala de Jesus, né? Porque Jesus, ele fala lá num dos evangelhos o seguinte, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E trocai, pois, o seu jugo que é pesado, pois o meu é suave e leve. Então, para concluir, que nesta noite eu gostaria de deixar isso para nós, né? Que nós pudéssemos sair desse jugo, né? Porque aqui a gente está vendo um povo cansado, andando numa lei, não servindo a lei de fato, né? Porque Jesus ele fala assim que eles não conseguem ser aquilo que Abraão foi, né? Por causa disso. Mas Jesus ele resolve dar ele resolve dar uma sugestão, olha, então vocês vêm e me conhecem e vocês vão aprender a amar como eu amo. Então eu gostaria de concluir com esta fala, sabe, que nós fôssemos libertos nesta noite e pudéssemos, né, deixar esse jugo. Amém? Obrigado, Floresval. Você deu uma introdução bem daquilo que eu tenho pensado assim nesses dias. E eu peguei aqui também um texto dentro do que você leu, né? Coloquei alguns pensamentos aqui, e eu queria colocar assim, né, que são pensamentos, né? Então, são coisas que eu tenho pensado nesses dias e também tenho procurado agir conforme esses pensamentos que eu tenho para mim, que são direcionados pelo Espírito Santo, né? Que tem tentado, nesses dias, me ensinar algo, né, a respeito disso, né? Então, voltando lá, né, em Gálatas, o 5:1, que é o tema desse nosso encontro, né, ele diz assim, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Então, assim, e aí eu poderia perguntar, mas me libertou do quê? Em que eu estou preso, né? Da mesma forma que você comentou aí, né, dessa leitura, quando os judeus questionavam ele, né, mas nós somos livres, do que tu está nos libertando, né? E eu penso assim que muitas vezes libertos de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, né, da, da nossa falta de conhecimento, né, e de interação com o Criador, de interação com Deus, né? Mas você me deu essa introdução e eu queria dizer assim que o amor ele é o limitador dessa liberdade que Cristo me deu, né? Então ele serve como um limite, né? Para que eu não interfira, para que eu não ultrapasse a liberdade do outro, né? Então, um pensamento assim, né? Quando nós aceitamos o Evangelho,
nós entramos no processo de conversão, né? Nós passamos a experimentar essa liberdade, né? E que liberdade é essa? A liberdade de saber que eu posso não pecar, que eu posso ter a opção, né, de escolher a Deus, de escolher o melhor caminho, né? Então, essa liberdade, né, quando eu começo a conhecer o Evangelho, essa liberdade começa a acontecer no meu interior, né? Então, ele me traz essa convicção, né? E eu começo a discernir o que é bom e o que é mal, né? Então, eu entro no processo de conversão, né? E eu, até hoje, ainda estava conversando com uma pessoa, né, e estava falando, olha, tem pessoas que falam assim, porque mudou a sua maneira de viver e tal, eu sou convertido, eu me converti, né? Eu tenho pensado assim que, quando eu declaro isso, eu me converti, parece que terminou, acabou, eu já alcancei o ápice disso, né? Mas Paulo nos ensina que a conversão, ela é dia a dia, ela é paulatina, né? Então, eu tenho comigo que isso é um processo que ele vai, conforme eu vou usufruindo dessa liberdade que Cristo proporciona a mim, eu também vou me convertendo, eu vou me ajustando à sua vontade e vou me deslocando, né, nessa liberdade, né? Então, mas sem conhecer o Evangelho, nós estávamos presos nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, nos dogmas que a religião nos ensinou, né? Naquilo que as pessoas ou o mundo incutiu em nós, né? E então, nesse sentido, né, é que nós respondemos sobre essa liberdade. O que Cristo nos liberta? Liberta a nossa mente, né, para que nós possamos entender isso, né? Presos nos nossos atos, nos nossos pecados, né? E transitando, né, andando nessa liberdade, conforme vamos conhecendo o Evangelho, né, essa liberdade, ela em nós, não para se opor ao outro, não para ser melhor que o outro, né, mas sim, essa liberdade, ela me libera para servir, ela me libera para ser servo, né? Que essa é a liberdade que Cristo nos libertou. Não é só aquela liberdade de ser liberto de uma prisão, de uma algema, de uma cadeia, mas ser liberto daquilo que é interior, daquilo que me aprisiona, né? E não me deixa desenvolver como um ser espiritual que somos dentro de um ser humano, dentro de um ser material, né? Então, essa liberdade, né, ela promove isso em mim, né? E a liberdade de Cristo na vida do cristão, na minha vida, na sua vida, ela tem o objetivo de promover, né, essa necessidade de servir, de ser servo do outro, do próximo, né, para viver em favor do outro, para amar sem medida, dar sem esperar receber, né? Então, é essa liberdade, né? É muito além do que a nossa mente humana alcança, né? Então, eu posso, nessa liberdade, eu posso dar sem esperar receber. Posso também andar, né, com aquele que pensa diferente, com aquele que me contradiz, sem afetar a unidade, sem afetar aquilo que é o plano, aquilo que é o objetivo, aquilo que é o processo de libertação no outro, aquilo que Deus, né, através de Cristo, promove em mim e no outro.
né? E eu costumo dizer sempre o outro, porque para o outro eu também sou o outro, né? Então, essa liberdade, ela faz isso em mim, faz isso no próximo, faz isso no outro, né? Então, eu posso também pensar diferente, assim como ele pensa, posso discordar dele, mas estando liberto, isso não afeta a nossa caminhada. E também não interfere na unidade e nem na liberdade do outro, né? Por quê? Porque eu amo. E o amor é o limite. Ele coloca limite na minha liberdade, né? Então, quando a minha liberdade, quando eu, em si, eu estou ultrapassando, né? O amor me alerta, né? Então, até lembrando, lá nos anos 80, né? Quando chegou até nós, O Amor Cobre Tudo, né? Um livro do Paul Beheimer, né? E ele tratava muito isso, porque as coisas, os dogmas, as doutrinas, elas são até importantes, mas não são maior do que o amor, não deve ser maior do que o amor, né? Então, o amor, ele é um limitador da minha liberdade, né? E quando eu estiver ultrapassando, invadindo a liberdade do outro, o amor, ele me volta atrás, a rever, né? E a conciliar, tá? Na liberdade de Cristo, ele nos une ao seu plano e ao seu propósito, né? E é ter comunhão, que é ter relacionamento, seja vertical, seja horizontal, né? Esse é o propósito, esse é o plano, né? De Deus em Cristo para nós, né? Para que eu possa chegar ao outro, né? Nós somos livres, porém o amor, ele coloca limite nessa liberdade, né? Então, quando eu não amo, a minha liberdade, aquilo que eu penso que é liberdade, ela fere o outro, né? Então, e de que maneira eu firo o outro? Quando eu apresento que eu sou o melhor, né? É como aquela oração do publicano e do fariseu, né? Graças te dou porque não sou como este, né? Aquela questão que eu falei antes, eu sou convertido, né? E a gente vê o quê? Que uma ação dessa não é de conversão coisa nenhuma, né? Então, a liberdade dele, né, no caso aí do publicano e do fariseu, a liberdade do publicano fere a liberdade do publicano. A liberdade do fariseu fere a liberdade do publicano. Onde o amor, se não há o amor como limitador, né, nós criamos divisão, né? Então, somos livres, temos uma liberdade em Cristo, pois ele proporcionou isso em nós. E ele coloca em nós, né, e como ele diz no texto, né, eu vou até ler aqui, Gálatas 5, do 13 ao 15, o Floresvaldo até leu já um pedaço, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É interessante que essa fala aqui era Paulo falando para os Gálatas, porque havia inúmeros problemas, dificuldades com esse povo, com esse pessoal aqui. Mas por quê? Porque eles não estavam usando bem essa liberdade. E quando essa liberdade minha, ela fere, ela
ultrapassa os limites e fere o próximo, então está faltando o limitador, que é o amor. Né? E a própria palavra diz que o amor é o último, né? Ele é o que vai restar, ele é o que vai permanecer. Né? E, por isso, né, a nossa liberdade, ela precisa estar a favor do outro. Cristo me livrou, Cristo me libertou para que pudesse alcançar o outro. A razão da minha liberdade é o outro. Se eu sou liberto, se eu experimento essa liberdade, é para que Cristo seja apresentado ao outro. É para que o ensino de Cristo possa chegar ao outro através de mim. E a minha liberdade, ela não pode, não deve invadir a do outro. Né? Então, ela perde a essência quando eu invado, quando eu não respeito a liberdade do outro. E o amor, ele tem essa função de de me limitar quando eu estou a ultrapassar esse limite. O outro ou o próximo, ele é a razão de Cristo ter me libertado. Ele é a razão de Cristo ter promovido em mim essa oportunidade de salvação. Né? Então, eu tenho pensado assim, que eu não experimento esse processo de salvação simplesmente para ser salvo, mas tem algo ainda maior que isso. É para que, a favor do outro, a favor do próximo. Então, Deus, quando ele executa, né, essa obra, quando ele inicia essa obra de salvamento na minha vida, ele também está visando o outro, para que, através daquela liberdade que Cristo proporciona em mim, possa alcançar o outro, possa se apresentar ao outro, né? Então, eu penso que o outro, ele é a razão da minha libertação, da minha liberdade. Sem o outro, não há razão para eu ser livre. Porque do que me adianta ser livre sozinho? Então, Cristo me livra, ele me liberta, né? Para que nessa liberdade ele possa ser conhecido do outro. Né? Então, lendo esse texto, pensando um pouco mais profundamente nesse assunto que a gente se propôs a tratar aqui, eu vi muito esse sentimento, né, de que essa liberdade, o objetivo da liberdade em mim é me curar, mas também aproximar-se do outro, né? Alcançar o outro. O outro é a razão da minha liberdade, da liberdade que Cristo me proporciona, né? Então, eu queria deixar, assim, é um pensamento, né, que aqui em casa a gente fala bastante, e é um pensamento, assim, que me moveu nesses dias quando nós começamos a pensar sobre esse assunto, né? Me chamou muita atenção, né, talvez eu possa dizer assim, esse toque do Espírito Santo na minha vida, né? A liberdade que eu te dou é em razão do outro, do próximo, né? Então, essa era a minha fala, e eu queria deixar esse pensamento e talvez um desafio aí para todos nós, sobre essa liberdade que Cristo proporciona a nós. Amém?